Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler a obra Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Vou falar um pouquinho melhor sobre essa obra e se você ficar até o final deste vídeo, tem um presente para você. Bem, esse livro aqui é uma das obras que mais me surpreenderam na vida, por uma razão simples. Eu tinha uma perspectiva muito rígida do que eu esperava que seria este livro. Na verdade, ele me surpreendeu completamente ao final da obra. Isso acontece porque eu leio muitos livros de psicologia e de finanças, né? Esse livro aqui se propõe, vamos dizer assim, a ser o meio termo entre esses dois mundos, né? De forma que, assim, as experiências que eu tive em torno disso, assim, às vezes foram muito frustrantes porque o livro não estava à altura das expectativas. Mas esse aqui superou as minhas expectativas, porque eu diria que isso aqui, na verdade, não é um livro sobre finanças, né? Porque qualquer um que vê sobre finanças e não gosta, não é da área de economia, de contabilidade, logo faz cara feia quando vê a palavra finanças, né? Eu diria que este livro aqui é sobre psicologia aplicado ao dinheiro. Vamos dizer assim, seria a melhor forma, a forma, sei lá, mais coerente de definir isso. É a primeira vez que eu leio uma obra desse Morgan Housel e eu me surpreendi completamente com a escrita dele, porque parece que na verdade é uma conversa, né? Os livros, assim, os textos são 20 textos muito curtos, cada um com vamos dizer assim, ele tem um insight e ele escreve um texto em torno desse insight, dessa lição que ele quer transmitir, e ele usa vários exemplos e dados para expressar isso, de forma que a experiência de ler esse livro é extremamente gostosa. Assim, é quase como se fosse uma conversa profunda com alguém muito inteligente que domina muito a área de psicologia e também muito de economia, e ao mesmo tempo é uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma sabedoria aplicada à vida muito grande, porque às vezes ele transmite certas lições que são frutos da observação que ele teve, assim, de forma que você percebe que talvez uma outra pessoa nesse contexto não saberia, não conseguiria abstrair dessa situação uma lição tão grande quanto foi a perspicácia dele de captar esse insight diante desse problema, né? Esse livro, assim, foi uma grata surpresa. Eu estava me questionando se eu devia comprar ele ou não. Eu acabei pegando emprestado de um primo. Aí eu falei, bom, não seria necessário comprar, né? Até porque, assim, certos livros às vezes decepcionam, né? Eu fico meio frustrado de, de adquirir uma obra e depois ver que ela não estava à altura da minha expectativa. Eu acabo dando a alguém. Não foi este o caso aqui. E deu vontade até de comprar um exemplar para mim. Esse livro é um best-seller internacional, ou seja, ele vendeu muito em vários lugares do mundo, o que prova que, na verdade, assim, bota acima de qualquer questão, assim, a qualidade dele, né? Se você olhar na Amazon e qualquer site aí, você vai ver que ele, enfim, se tornou meio que um clássico, sendo que ele foi escrito muito recentemente, né? Esse autor, ele além de economista, né, ele trabalhou no Wall Street Journal, né, que talvez seja o jornal financeiro aí mais relevante do mundo, que mostra que ele tem propriedade e conhecimento de falar o que ele fala, mas não é o gabarito, não é o título, não é a experiência, é a forma como ele coloca as coisas aqui. Para mim, esse livro aqui deveria ser uma leitura obrigatória para qualquer pessoa, porque o que eu percebi na prática, assim, na minha vida é que todas essas questões envolvendo finanças, elas têm muito pouco a ver com, vamos dizer assim, capacidade de ganhar dinheiro ou qualquer outra habilidade. Enfim, qualquer pessoa que for muito competente naquilo que ela faz, naturalmente ela vai se destacar e vai ganhar dinheiro. O problema é que o tempo inteiro você olha pessoas assim, às vezes muito artistas, e vê que eles, apesar da fortuna deles, né, eles estão absolutamente endividados, né? E é muito louco perceber que, assim, o dinheiro, esse livro me ensinou, eu percebi que na verdade o dinheiro é um fluxo, é como se fosse uma energia social que você, como agente dessa economia, dessa sociedade, acaba meio que
esse fluxo também perpassa você. E em função de certas características, de certas habilidades, você meio que tem a habilidade de reter este dinheiro ou não e canalizar ele para propósitos e investimentos que sejam relevantes e, vamos dizer assim, profícuos, né? Ou seja, o teu patrimônio, ele meio que é uma energia que, se bem gerenciada, vai te servir muito bem. E se não for muito gerenciada, vai te punir em função disso. Esse livro prova claramente aqui para mim, assim, a experiência muito forte que eu tive lendo esta obra foi que o principal aspecto que determina o sucesso, o êxito econômico de qualquer pessoa, portanto a sua prosperidade em nível geral, é a capacidade dessa pessoa ter inteligência emocional, ou seja, controlar suas emoções, controlar os seus impulsos, controlar. Isso vai desde, sei lá, aquele cara que tem até tem dinheiro, mas quer ficar impressionando mulher e acaba perdendo esse patrimônio e acaba no final não tendo mulher nenhuma, ou seja, o cara investiu nesse sentido uma imensa energia financeira para um propósito que foi completamente dissipado, ou seja, ele perdeu esse dinheiro, esse patrimônio, essa energia, de forma que, se ele fosse um pouco mais autocontrolado, se ele tivesse consciência de que no fundo isso é um impulso que ele não consegue controlar, isso não afetaria as finanças dele. Se ele percebesse, se ele tivesse a inteligência emocional de perceber que certos gastos são frutos completamente dos nossos desejos, dos nossos impulsos, essa pessoa pelo menos teria a condição de perceber que ela está se auto-sabotando, né? E acontece isso com a gente o tempo inteiro. Por uma razão simples. Este livro me provou que nós somos seres irracionais. O tempo todo nós somos regidos por fantasias, por desejos, enfim, por uma miríade de forças, de emoções que acabam nos sabotando, e isso acaba impactando as nossas finanças. Mas desde as compras por impulsos até você querer ter uma vida baseada em ter dinheiro para impressionar os outros, você, enfim, todas as grandes decisões da nossa vida que são, assim, não são necessariamente financeiras, mas acabam abarcando a dimensão financeira da nossa vida, né? Enfim, esse livro é muito bom de ler, assim, realmente ele não é um best-seller internacional por acaso. O próprio autor, logo no início do livro, ele fala que teve uma ideia de escrever o livro, mas ele percebeu que, na verdade, ia ser muito enfadonho fazer aqueles tratados, fazer aqueles textos, aquelas coisas chatas, de forma que, assim, eu acho que a melhor estratégia de ler esse livro, né, que são 20 capítulos, seria mais ou menos você ler um por dia, né? De forma que, como todo capítulo, né, é meio que uma lição, você lê aquilo brevemente, é uma leitura fácil, acessível, você abstrai o princípio daquilo e você reflete durante o dia inteiro. E se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai absorver a lição que ele se propõe por meio do capítulo. Pelo menos essa estratégia de leitura funcionou muito para mim. De forma que eu nunca mais na minha vida vou conseguir ver certas questões relativas ao dinheiro de outra forma, né? Eu percebo que a principal habilidade que qualquer pessoa que tem a pretensão de ser bem-sucedida na vida precisa ter é inteligência emocional. Se você não controlar suas emoções, se você não conseguir perceber certos comportamentos inconscientes que te sabotam o tempo inteiro, isso vai ter um sério impacto na tua vida financeira. Consequentemente, você vai ser uma dessas pessoas aí absolutamente atoladas em dívidas, uma pessoa que, apesar de poder ganhar um bom salário, ter uma boa carreira, vai estar permanentemente longe daquele ideal que a gente idealiza de prosperidade, né? De forma que, assim, é muito fácil você perceber isso, como eu já disse, né, muitas vezes, assim. O exemplo clássico disso talvez fosse esses pessoas que acabam ganhando na loteria ou em reality shows. Você olha pra pessoa, ela, sei lá, ganhou 1 milhão. Mas anos depois você vê lá, a pessoa voltou pro mesmo patamar, gastou tudo. Um monte de gente interesseira apareceu, essa pessoa cedeu a essas pessoas, enfim. As emoções dessa pessoa, a falta de disciplina, de autoconsciência, que são no fundo várias questões emocionais, psicológicas profundas, acabam sabotando essa pessoa de forma que não importa o que ela ganha, importa que, se ela não tiver inteligência emocional, se ela não for capaz de ter consciência dessas emoções, o comportamento dela vai induzir ela a fazer péssimas escolhas financeiras na vida dela. E novamente, não importa o quanto você ganhe, importa a tua habilidade de gerenciar esse ganho. De
de fazer, a partir disso, ele conseguir se multiplicar no tempo, de forma que esse patrimônio gere para você esse ideal que nós chamamos de prosperidade, né? De conforto, de tranquilidade financeira, né? A tal famigerada aí independência financeira, que seria um ponto onde você tem tanto patrimônio que esse patrimônio trabalha para você e você pode ter uma relativa tranquilidade na vida. Só pessoas com muita inteligência emocional, com muita disciplina, com muita lucidez emocional, pessoas que não tomam decisões baseadas em emoções podem chegar neste patamar. E é exatamente isso que este livro propõe. Ele propõe este caminho. Ele propõe ter consciência desses inúmeros elementos emocionais que nos sabotam para que a gente possa chegar, finalmente, a este ideal de prosperidade. Pois bem, considerado todas essas coisas, eu não costumo dar a um livro a nota 10, porque eu não acho que existam obras perfeitas. Mas eu acho que existem obras que, vamos dizer assim, elas cumprem muito bem o papel a qual elas se propõem. E este livro aqui é o exemplo perfeito disso. Eu me senti plenamente satisfeito ao terminar de ler essa obra, porque eu entendi coisas que eu nunca antes tinha parado para pensar na minha vida, mas que ficaram muito claras e definidas para mim depois de ler esse livro. Então eu dou este livro a nota 10, porque de fato merece. Não é uma obra perfeita, porque a obra perfeita não existe, mas ele atendeu todas as minhas expectativas e na verdade superou essas expectativas, né? Então acho que a nota 10 é justa. Eu acho que todo mundo deveria ler este livro. Pois bem, para você que ficou até o final, eu não sei se você sabe, mas eu sou um parceiro da Amazon e também do Mercado Livre. E graças a isso eu vou permitir que você tenha acesso a esta obra com desconto por tempo limitado. Basta você ler estes QR Codes que vão te remeter ao site da Amazon e do Mercado Livre, onde você vai poder ter acesso a este livro com desconto por tempo limitado. Então corra lá, adquira o seu. Se você estiver me vendo pelo celular ou qualquer outra forma que não possa ler estes QR Codes, de qualquer maneira, eu sempre também boto os links dos QR Codes aqui na descrição abaixo do vídeo, onde você pode estar também acessando e vai te remeter ao site da Amazon e do Mercado Livre. Então corra lá, adquira o seu. Eu sempre boto as duas opções porque eu não sei de qual serviço você é assinante, né? Do Amazon Prime ou do Meli Plus. De qualquer forma, se você não for assinante da Amazon Prime, eu sempre deixo aqui também abaixo links dos serviços da Amazon. Se você assinar o Amazon Prime, você, além do frete grátis, você também ganha uma suíte de recursos de serviços, né, como o streaming da Amazon, né, e, enfim, várias outras benesses aí, você pode estar checando aqui abaixo no link. Então, bem, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Esse livro é excelente, recomendo a todas as pessoas de verdade. Eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória em escolas e universidades, enfim. Fiquei muito satisfeito e surpreendido com esta obra aqui. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima leitura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.